Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, a inteligência artificial e principalmente esse chat GPT estão dando o que falar, hein? O senhor está aí nos Estados Unidos participando de uma reunião sobre o tema, é isso mesmo? Conta as novidades para a gente. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Sandra. Falo aqui de Nova York, estou perto da Universidade de Colômbia, que conta com vários pesquisadores e professores participantes de uma reunião com o presidente Joe Biden sobre... Não é sobre o Trump, que está enfrentando uma série de acusações, mas é sobre o Chat GPT. O presidente dos Estados Unidos, apesar das tensões políticas, encontrou tempo na sua agenda, definiu tempo para discutir o potencial e os riscos dessa nova onda de inteligência artificial que está sacudindo o mundo da pesquisa, o mundo dos especialistas, o mundo da inteligência artificial, a chamada inteligência artificial que está gerando textos que se parecem com textos humanos, responde perguntas, fala sobre muitos assuntos com muita propriedade, ao mesmo tempo em que, de vez em quando, alucina, inventa instituições, coisas, fatos, eventos, mas abre possibilidades enormes ao lado de riscos que a gente sempre tem que estar atento. O presidente Biden discute um aspecto muito importante, é uma das dimensões da reunião de hoje, que é exatamente as perspectivas da economia para evitar que a gente tenha a consolidação de monopólio ou de um oligopólio, isso é, consolidação de apenas um grupo de empresas capazes de mexer, de manipular, de trabalhar com essas tecnologias. É um pouco diferente do passado, né? Se a gente olhar a onda dos computadores, isso sempre abriu possibilidade, sacudiu o mundo, evidentemente, dos negócios, mas abriu possibilidades para que pequenas empresas, empreendedores entrassem nesse novo mercado e, inclusive, sacudissem o domínio de empresas que, evidentemente, muitas delas decaíram e acabaram saindo fora desse mapa de dinamismo, né, das empresas mais dinâmicas. Professor Glauco, é muito alto esse custo com o investimento no chat GPT? Atualmente, dados os elevados custos para se trabalhar com o chat GPT ou linguagens semelhantes, né, são os chamados grandes modelos de linguagem, é altíssimo, né, isso é para pouca gente. Lembre-se, esse tipo de atividade é para poucos países, para poucas empresas e para poucas universidades, né? Mesmo aqui, a Colômbia está muito preocupada porque o fosso entre China e Estados Unidos, que estão à vanguarda da inteligência artificial, e o resto do mundo se amplia. O fosso entre as empresas, algumas poucas, né, como a Microsoft, a Google, a Baidu chinesa, se amplia em relação às outras, e ao mesmo tempo a Colômbia, a universidade, eles estão preocupados que eles estão se distanciando dos grandes centros, tipo Stanford, MIT, Princeton, Harvard, né? O desequilíbrio e essa desigualdade aumentam o tempo todo, né? Basicamente em função dessas novas tecnologias. É um ponto para a gente ficar muito ligado, tem implicações muito fortes para as empresas, para o mundo dos negócios, para a academia, exatamente, para as atividades de pesquisa, para o sistema educacional como um todo e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento dos nossos países. Nós não precisamos de tecnologias que reproduzam ou aumentem as desigualdades já existentes. Pelo contrário, precisamos de tecnologias que nos ajudem a diminuir as desigualdades. Um abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor.
A Prefeitura de São Paulo enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei de revisão do Plano Diretor Estratégico. Como o senhor avalia essa proposta? A estratégia do Plano Diretor propôs o adensamento populacional e a redução das garagens ao longo dos eixos de estruturação urbana, para estimular o uso do transporte coletivo, aproximar a moradia do emprego e evitar a expansão horizontal da cidade, para preservar o cinturão verde e as áreas de proteção ambiental, que também são fundamentais para enfrentar a emergência climática. Para tanto, restringiu o tamanho das unidades habitacionais para, em média, 80 metros, autorizando apenas uma garagem por apartamento. No entanto, nesses 9 anos de aplicação dessas regras, o mercado utilizou expedientes para ampliar a área dos apartamentos e o número de garagens, como promover um mix de pequenas unidades habitacionais, comercializadas como estúdio, com apartamentos de grande dimensão, com 2, 3 até 4 garagens. Obviamente, o que nós deveríamos fazer agora é criar regras para impedir essas distorções. Mas o que a revisão está fazendo é, ao contrário, regulamentar exatamente o que deve se impedir, ou seja, autoriza o aumento do número de garagens e permite também a construção de apartamentos maiores, desde que o empreendedor pague uma outorga onerosa mais cara. Isso é um absurdo, porque nós não devemos trocar uma estratégia urbanística fundamental para o futuro da cidade por mais recursos. A revisão deve adotar medidas para garantir o adensamento populacional e reduzir os carros nos eixos. A quantidade de garagens deveria ser proporcional ao tamanho do terreno, independentemente do número de unidades, como, por exemplo, uma garagem a cada 20 metros de terreno. E ainda compatibilizar o adensamento com a proteção cultural, ambiental e urbana de São Paulo. Mas isso é assunto para a nossa próxima coluna. E o senhor pode explicar melhor por que nos eixos de transporte coletivo a revisão vai contra os objetivos do plano diretor? O projeto de lei de revisão do plano diretor estratégico enviado pelo prefeito Ricardo Nunes é uma proposta tímida para enfrentar os novos problemas da cidade e do planeta e equivocada na estratégia de estruturação urbana. É tímida porque não enfrenta de forma incisiva a emergência climática, questão que travou muito após a aprovação do plano diretor em 2014. O projeto trata dessa questão de forma muito superficial, dizendo que é necessário dotar o plano de ação climática, respeitar a nova agenda urbana da ONU ou seguir os objetivos do milênio. Mas é tratado apenas de forma retórica, sem adotar medidas efetivas e concretas em termos de alteração das normas de uso e ocupação do solo ou de mudança do modelo de mobilidade que apontem para a adaptação da cidade para as mudanças climáticas que estão aí, gerando eventos extremos. A revisão precisaria radicalizar a adoção de medidas que enfrente a questão climática, como, por exemplo, ampliar a permeabilidade do solo nos empreendimentos e, inclusive, em algumas regiões, sobretudo nas baixadas, proibir os subsolos, obrigar a implantação de tanques de retenção de águas pluviais em toda a cidade para retardar a chegada das águas de chuva que caem com muito mais intensidade no sistema de drenagem da cidade, que é extremamente insuficiente, determinar que todos os ônibus novos da cidade que entrem em circulação sejam movidos a energia limpa para reduzir a emissão de CO2, criar regras mais severas para restringir a circulação dos automóveis e estimular a utilização do transporte coletivo e da mobilidade ativa e proibir grandes investimentos no sistema viário que favoreçam apenas a circulação de automóveis, priorizando de fato a inversão de recursos no transporte coletivo, nas ciclovias e na circulação de pedestres. Eu sou Isabel Leão e conversei com o professor Nabil Bonduque. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor Eduardo, os olhos, tal como vemos na natureza, poderiam ser considerados equipamentos perfeitos se fossem passar pelo crivo da engenharia moderna? Sim, os olhos poderiam ser considerados, à luz da engenharia moderna, equipamentos quase perfeitos.
um alto desempenho óptico, uma grande longevidade, gerar uma boa capacidade de renovação e de reparação em caso de traumas, danos ou infecções, como seria desejado para um equipamento de alto desempenho projetado pela mente humana. Descobertas na área da evolução natural da estrutura dos olhos podem ainda surpreender? Os olhos das diferentes espécies têm características muito diferentes, que provavelmente foram exigidas através da adaptabilidade, ambientes e desempenho tão diversos como existem no mundo atual e com limitações, como já comentamos aqui em outras colunas, ao fazer comparações, por exemplo, entre os olhos dos vertebrados e dos insetos. Um estudo recentemente publicado por Shavit e seus colaboradores da Universidade de Israel e da Suíça mostrou que crustáceos, que são seres frágeis, por exemplo, vivendo nesse caso dos estudados, precisam do máximo de invisibilidade para evitar que sejam o jantar ou almoço dos seus predadores. Assim, a vantagem adaptativa que eles adquiriram foi o corpo quase transparente. Mas uma questão faz com que olhos precisem de barreiras, que são os pigmentos, para detectar a luz e as imagens. Assim, para não ficar vulneráveis ao terem seus olhos detectáveis pelos seus predadores, se observou nesse estudo que esses animais marinhos têm, sob essa camada pigmentar, uma outra camada com proteínas que formam nanoestruturas que atuam como lentes refletoras, e dessa forma elas produzem algum tipo de brilho que assegura a persistência da camuflagem mesmo em ambientes bem iluminados, e dessa forma acabam passando desapercebidos por muitos desses predadores. Essa informação reforça não só que a adaptação aos diferentes ambientes foi uma das características que pressionou a evolução das espécies, mas também, ao mostrar essa engenhosidade da natureza, abre caminho para que aplicações práticas no desenho de equipamentos feitos por nossos engenheiros possam então copiar, se utilizar dessas tecnologias ensinadas pela natureza para produzir continuamente equipamentos ópticos cada vez mais eficientes. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Eduardo Rocha. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Sustentáculos, por José Elida Veiga. Bom dia, professor. Essa é uma semana cheia de atividades nas quais os nossos ouvintes podem participar, não é mesmo? Bom dia, Simone. Bom dia a todas e a todos. Hoje eu tenho 2 convites. O primeiro é, inclusive, para hoje. No fim da tarde, das 5 às 7, eu vou dar uma palestra no Instituto de Biociências. É uma atividade da Comissão de Cultura e Extensão lá do Biociências. Eles organizam sempre alguma coisa que é chamado de Dia de Darwin. Então, vai ser uma palestra sobre um tema bem difícil: complexidade e evolução darwiniana. Por complexidade, evidentemente, estou entendendo as novas ciências da complexidade. Eu vou tentar dar um histórico delas e depois explicar por que eu acho que elas entraram numa espécie de impasse ou numa enrascada, e até em seguida formular uma sugestão, uma hipótese de que talvez o problema esteja numa falta de compreensão da teoria darwiniana. E isso tudo significa muita novidade. Aliás, a transmissão também vai ser feita pelo IEA, então é um evento híbrido, né? Mas as pessoas que acompanharem, é bem provável que vejam muita coisa sobre esse assunto pela primeira vez. Já adianto que talvez seja até mais simples ver o vídeo depois do que se abalar para assistir a palavra. Mas enfim, aqueles que estiverem no campus talvez possam dar um pulinho lá. Professor, o senhor participará de um outro evento. Qual seria? O segundo convite é para logo amanhã de manhã, que o SEBRAP organizou uma conversa online, eles chamam de seminário, eu acho, em que vai ter um representante do governo, da Casa Civil, 2 colegas que atuam em organizações não governamentais ambientalistas e eu. O tema é sustentabilidade, mas dentro de uma série de eventos que o SEBRAP está, organizando sobre a reestruturação do Estado. O que a gente, em princípio, está solicitado a
expor na primeira rodada é qual que é a visão que se tem da reestruturação do Estado, olhando para esse ponto particular, mas que ao mesmo tempo é extremamente amplo, né, que é do tema sustentabilidade. Eu imagino que seja muito interessante, e esse é mais simples, porque nem é presencial, qualquer pessoa pode acompanhar. E o fato de ter conseguido, né, a participação de alguém que está na Casa Civil meio encarregado de cuidar desse tipo de assuntos, numa subsecretaria da Casa Civil, é claro que ele, depois de ouvir o que vão dizer os nossos colegas das ONGs ambientalistas e o professor da USP, certamente terá muitas informações importantes para nós todos. Muito obrigado e até daqui 15 dias. Sustentáculos, por José Elida Veiga.